Porque deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Olha pra mim. Vai ter momentos que você vai querer desistir. Que você, enfim, vai achar que não é capaz. Isso aqui não é papo de coach, tá? Eu não sou coach. Muito pelo contrário. Não é um papo motivacional, não é um papo pra te fazer chorar. Enfim, você vai pensar em desistir. Eu pensei em desistir em vários momentos. Inclusive, tranquei a faculdade de psicologia. Pra quem já ouviu essa história? Eu tranquei a faculdade de psicologia 2 ou 3 vezes. Cansei, enjoei e tal. Não quero saber disso daqui, isso aqui não é pra mim e tal. No início, quando eu comecei a atender, fiz umas merdas no início, vou contar aqui, tá? Depois dos meus primeiros atendimentos. E pensei, cara, isso aqui não é pra mim, eu vou virar professor só, não vou ficar atendendo. E aí o que você vai fazer? Você vai lembrar por que você começou. Quando der vontade de desistir, lembra por que você começou. Mesmo que a tua história seja tipo a minha. É porque eu era meio retardado quando eu era criança, ia pra psicóloga, e aí a psicóloga me cuidou e eu escolhi ser terapeuta. Ponto. Não tem problema se for assim. Não tem problema talvez se a tua história for, que a minha mãe é psicóloga, meu pai é psicólogo. Não tem problema se for assim, eu sou de outra profissão, e aí parece que sempre teve uma coisa dentro de mim que gritava pra ajudar as pessoas e eu tentava fazer isso de outra forma. Porque eu não parecia que era psicologia e agora eu estou tentando fazer uma transição de carreira. Não tem problema se é assim. Existe algo, meus amigos, que se chama vocação. A vocação é uma coisa que a gente não consegue silenciar. A gente pode sim fingir que ela não existe. Isso aqui é muito sério, meus amigos. Um dia eu estava conversando com um amigo meu e ele era seminarista, né? Tava se preparando para ser sacerdote. A gente tava na estrada, viajando e tal. E aí eu fiz uma pergunta para ele, muito honesta, do fundo do meu coração. Eu falei assim, Felipe é o nome dele, tá? Eu falei, cara, se uma pessoa escolhe a vocação errada, ela tá fadada a ser infeliz? Nessa época eu não era casado ainda, tá? Todo homem católico e tal já pensou em ser padre. Todo homem. Eu pensei por talvez 2 dias. Durou pouco. Graças a Deus. Que bom que eu casei com a Manu. E aí, eu perguntei isso pra ele, porque eu tava nesse negócio. Tava nessa dúvida aí. Se eu vou escolher a vocação errada, imagina se eu me casei e na verdade era pra eu ser padre. Que merda, entendeu? Eu tô fadado a ser triste. Aí ele me disse assim, não, primeiro porque Deus é misericordioso e ele vai nos cuidar. Mas, aí ele trouxe esse mas, eu, puxa, tem um mas, ainda achei que era só a misericórdia. Aí ele disse assim, algo vai sempre te dar uma incomodada, mas não que vá te deixar infeliz, tá? Porque tem a misericórdia. Mas a vocação a gente não silencia, mas a gente finge que ela não existe. O fato de nós fingirmos que algo não existe, ele não deixa de existir, né? Isso aqui é o princípio básico da vida. Mas isso não quer dizer que você não vai ser feliz, por exemplo, ser você. A gente tava falando, né, lá eu, meu amigo, da vocação, matrimônio ou vida religiosa, ou ser sacerdote, beleza. A vocação também tem essa dimensão. Para nós aqui, ser terapeuta também é uma vocação. Talvez você que tem mais de 35, provavelmente você já fez muitas outras coisas, né? Trabalhou com um monte de coisa. E agora, com quase 40, ou passando os 40, você percebeu esse negócio dentro da psicologia. Talvez esse é o meu lugar. E provavelmente você se questione, será que eu tenho que dar atenção para isso já, né? Depois de ter feito tanta coisa. Talvez você avalie e julgue que perdeu tempo. Eu diria que não. A vocação, ela pode ser compreendida como um dos símbolos que eu gosto de imaginar. A vocação é um fogo, né? Um fogo ele serve para aquecer, mas ele também serve para queimar. O fogo ele causa um incêndio, mas ele também faz comida. Ele destrói, mas ele também constrói. E a vocação, lá no início, há 20 anos atrás, essa questão da psicologia era um foguinho. Só que agora talvez chegou o momento que está incendiando dentro de você. Esquecendo vocês, os quarentões aqui, falando para todos. Agora, quem é mais novo? Quem é mais novo? Poxa, tenho menos de 30. Para vocês aqui, esse negócio da vocação também muito, muito presente, mas ainda não foi materializado, ainda você não encontrou uma forma disso. Talvez você entrou na faculdade de psicologia porque era o que tinha, talvez porque você achava que era bom, achava que era uma faculdade interessante. Você nem sabe muito bem por que fez a psicologia. Por isso que eu preciso que vocês mapeiem de onde que veio esse negócio. Porque se a gente não tem uma história, a gente não consegue contar uma história da nossa vocação, a gente não consegue construir, não consegue seguir construindo, não consegue conseguir contando, ela fica estagnada, paralisada. Vamos seguir contando essa história. Primeiro a gente tem que pegar o princípio dela. Quando que começou esse negócio? De onde veio? Tomás, não sei. Vamos descobrir hoje. Senão, tu vai sentir vontade de desistir e vai desistir.
Senão você que está na faculdade de psicologia vai ver que a faculdade de psicologia tem um monte de problemas, você vai desistir. Ah, porque a faculdade de psicologia é muito difícil, tem meus professores que tem meus colegas que nananã. Aí você vai desistir. Aí você está vendendo a sua vocação por moedas. E vocação é uma coisa muito séria. A psicologia, se for tomada apenas como uma profissão, fudeu, entendeu? Vai ser muito fácil você desistir. Um dia eu estava num encontro, num evento com o Dr. Ítalo, e ele falou uma coisa assim, que a vocação é algo tão forte, tão grave, e mesmo se você estiver dentro de um campo de concentração, você vai continuar realizando ela. Se faltarem todos os meios para você realizar a sua vocação, você vai continuar realizando. Dentro de um campo de concentração não tem comida, não tem liberdade, não tem família, não tem amigos, não tem conforto, não tem nada. Dr. Viktor Emil Frankl, psiquiatra, dentro de um campo de concentração, continua sendo psiquiatra. Ele não tinha uma canetinha para fazer uma receita, não tinha farmácia para prescrever um antidepressivo, mas ele continuava sendo psiquiatra. Às vezes oferecendo um cigarro para alguém que estava quase morrendo, porque era um consolo, porque era um conforto. Ele estava sendo psiquiatra. Ah, cigarro faz mal. Acho que tem esse papo dentro de um campo de concentração. Ali era um sinal de caridade, um sinal de se debruçar sobre a dor do outro, era um movimento de compreensão, que é o que o terapeuta faz. Era um diagnóstico. O Viktor Frankl olhava para as pessoas dentro de campo de concentração e conseguia perceber quem que estava perto de si, que era o ir ao fio. Né? O que era o ir ao fio dentro de campo de concentração? Era se jogar na rede de proteção do campo eletrificada, né? Ir ao fio. E Viktor Frankl olhava para as câmaras de gás e via seus amigos entrando e pensava, eu preciso deixar uma marca na vida desses homens antes de ir para lá. Eu preciso deixar uma marca antes de eu ir para lá. Psiquiatra sendo psiquiatra. Vocação. Vamos lá. Se hoje acabar o Instagram, acabar o Google Meet, acabar o WhatsApp, acabar todos os meios que a gente tem aí para atender pessoas, você deve continuar sendo terapeuta. Ah, mas como é que eu vou ganhar o meu dinheiro? Como é que... Você vai continuar sendo terapeuta. Por quê? Porque a vocação não é sua profissão. É isso aqui que diferencia o ofício do terapeuta de todos os outros ofícios. O engenheiro dentro de campos de concentração não tem como ser engenheiro. É muito difícil. Pô, mas o meu tio é engenheiro, ele é vocacionado. Tudo bem, vamos lá. É uma opção você ser vocacionado em engenharia para fazer engenharia. Você pode simplesmente ser bom em cálculo, entendeu? Para o psicólogo, para o terapeuta, precisa ter esse negócio. Além de ser uma profissão, de novo, é uma vocação. E a vocação, ela precisa respeitar 3 critérios. Você já ouviu isso daqui, em algum lugar. O primeiro critério que a vocação seria bom que ela atendesse, que seria bom que fosse atendido, o critério da habilidade, ou seja, do dom. O dom é uma habilidade natural para algo. Talvez você tenha isso aí. Talvez você tenha uma habilidade natural para conversar com as pessoas, talvez você tenha uma habilidade natural para escutar, talvez você tenha uma habilidade natural de ouvir pacientemente por horas uma pessoa falar. Talvez você, quando criança, comigo era assim, eu tinha uma habilidade natural para dar conselho. Talvez vários de vocês foram para psicologia assim. Você tinha uma sensatez assim, de dar conselho para as pessoas. Então o dom é uma habilidade natural, algo que você sabe fazer meio que sem ter aprendido. Talvez você, psicólogo, tenha uma habilidade natural para fazer diagnóstico. Tudo bem. Primeira coisa, habilidade natural, o dom. Segunda coisa, circunstância. Vamos pegar um exemplo. Você vamos lá, é mãe de 4 filhos e um dos seus filhos tem 15 dias. E aí você quer começar a atender semana que vem. Tem 4 filhos, o teu filho tem 15 dias. Um exemplo ruim, mas assim, a circunstância não está permitindo que essa vontade seja cumprida. Vamos lá, Tomás Ekir, me acordei hoje com uma vontade enorme de ser campeão mundial de natação. Tô afim, entendeu? Não cabe na minha circunstância. Lá, eu tenho 1,76, eu nem nadar, eu sei nadar e quase me afogo, entendeu? Sou ruim. Não, mas eu quero ser campeão mundial de natação. Não tem nem clube de natação aberto na minha cidade. Eu quero ser campeão. Assim, é só um desejo. Não vou dar atenção para isso. Então, a circunstância, ou seja, o chão que você está pisando, como a tua vida está configurada, precisa de alguma forma permitir que você realize aquilo que você deseja. Senão, é só um desejo. E desejo, vontade de fazer algo dá e passa. Né? Vontade dá e passa. E eu não quero desanimá-los. Mas assim, nossa,
Eu nem ia falar isso daqui, mas vou falar porque o meu propósito é ajudá-los. Talvez a psicologia não seja para você. Tomás, eu tenho que sustentar uma casa inteira, eu tenho um monte de dívida, eu tenho um monte de problema e eu trabalho como caixa numa farmácia. Eu trabalhei de caixa quando eu tinha 17 anos. Dos 17 aos 19. Os primeiros semestres da faculdade. Tá, talvez você faça isso, e você quer começar a atender. Devo largar o meu trabalho para começar a estudar para atender? Meu filho, você precisa sustentar uma casa. Não cabe na tua circunstância esses pensamentos aí, isso é só desejo. Então a circunstância precisa permitir que você realize. Dom, circunstância. Terceira coisa, chamado. O que é o chamado? O chamado é uma coisa mais interior, mais afetiva. Você sente algo. Você imagina um contexto de um atendimento e aquilo ali já te emociona. Arde o teu peito. Queima o teu coração. Só de imaginar você ajudando alguém. Isso aqui é um chamado. Só o chamado não basta. Eu sinto no meu peito que eu preciso ajudar pessoas, mas eu não gosto de estudar. Eu sinto no meu peito que eu preciso ajudar pessoas, mas eu não suporto pessoas. Eu acho gente muito chata. Eu fico ouvindo os problemas das pessoas e eu fico pensando assim, foda-se na minha cabeça. Tô nem aí. Porra, você tem o chamado, mas você não tem o dom, não tem a circunstância. O que a gente tem que fazer com o chamado que temos, só que onde não há a circunstância nem o dom adequado? Ignora, deixa passar. É só um desejo infantil. É como um homem casado que pensa assim, nossa, seria muito bom que eu traísse minha esposa. É como uma mulher casada que pensa, nossa, seria muito bom, nossa, tem um homem tão bonito na esquina ali. Não, não cabe, não é o teu lugar. Fica aí no teu lugar que tu tá, sendo fiel. Não cabe, é um desejo, deixa passar, desejo passa, meus amigos. Se você tá em dieta, ontem eu tô firme, tá? Tô firme no meu plano alimentar e tal. Aí eu tava sentado na sala, pensando em vocês, vendo aqui o roteiro da imersão. Aí chegou a Manuela, minha esposa, com uma caixa de bombons. Eu fiz a feição de pegar assim e falei, não. E ela falou assim, amor, mas tu quer? Eu falei, eu quero, mas não posso. Foi uma cena engraçada assim. Então eu tenho desejo, nós temos muito desejo, temos chamados. A caixa de bombom estava me chamando. Vai, pega um bombonzinho. É uma voz interior que fala, e às vezes a voz interior nos leva para um caminho ruim. Aí eu escutei, escute a sua voz interior. Às vezes a voz interior só tá falando bosta, mas a voz interior tá falando merda. Não escute a sua voz interior, nem sempre. O que às vezes a voz interior nos leva a fazer besteira? Às vezes as infidelidades, às vezes os desvios de conduta, às vezes, enfim. Às vezes não tem que escutar, deixa passar.